Isso aconteceu há alguns anos, pouco antes das aulas terminarem. Era o último dia da 8ª série, exatamente como você imagina a empolgação e despedidas cheias de doçura e tristeza. Todos corriam por aí rabiscando assinaturas e mensagens meio bobas nos anuários uns dos outros. Minha escola era enorme, facilmente com mais de 1000 alunos. Para controlar a situação, os professores recolhiam nossos anuários e os passavam por diferentes salas, garantindo que todos que quisessem pudessem assinar. Dá para imaginar os problemas. Qualquer um podia escrever o que queria no anuário de qualquer outro. Os professores faziam o possível para evitar confusão, mas eu conheci alguns que escreviam mensagens maldosas para quem não gostavam. No fim do dia, quando peguei meu anuário, folheei ansioso, lendo todas as notas engraçadas dos meus amigos. Mas enquanto eu olhava as páginas, algo me chamou a atenção: uma assinatura abaixo da foto de alguém que eu nunca tinha visto. O nome era Samuel Rodrigues, um nome que vou lembrar pelo resto da vida. A mensagem dele foi curta, simples e, para ser sincero, meio assustadora. Hags, eu vou te ver de novo. Fiquei olhando para a página totalmente confuso. Eu nunca tinha trocado uma palavra com esse tal Samuel. Não tinha o que fazer mesmo, o ano escolar tinha acabado, então não o veria mais mesmo que quisesse. Achei que fosse algum garoto estranho agindo estranho, ou talvez um engano. De qualquer forma, parei de pensar nisso. Algumas horas depois, estava em casa numa festa do pijama no porão com meus melhores amigos Caio, Daniel e Ricardo. Nós comíamos Doritos e jogávamos Call of Duty a noite toda. O quarto dos meus pais ficava 3 andares acima, então nem nos preocupávamos em fazer silêncio. Estávamos brincando na máquina de remo do meu pai, quando pouco antes das 2 da manhã, ouvimos uma batida forte na porta-mosquiteira. Ficamos todos em silêncio na hora. Quem batia na porta-mosquiteira? Só podia ser alguém que não queria acordar meus pais, ou alguém que sabia que estávamos lá embaixo, ou os dois. Não fazia sentido. A pessoa continuou batendo no mesmo ritmo. Eu vi que Ricardo ia falar e não consegui impedi-lo a tempo. Com voz alta e firme, ele perguntou quem era. Queria ter dado um soco nele depois. Ele basicamente avisou para quem estivesse lá fora que estávamos no porão. O meu porão não tem janelas externas, então era improvável que soubessem que estávamos ali, mas agora sabiam. Depois de uma longa pausa, e sem mais batidas, uma voz abafada respondeu: "Vem pela porta dos fundos." A voz era aguda, com um tom genuinamente animado, como se fosse um amigo querendo entrar na festa do pijama. Com certeza, era a voz de um adolescente e não parecia uma voz forçada. Eu estava assustado, não vou mentir. Meus amigos pareceram até animados, como se fosse emocionante que um garoto estranho estivesse do lado de fora da minha casa. Eles insistiram para que eu fosse ver. Mesmo sem querer, me convenceram. Subimos as escadas no maior silêncio. Me aproximei da porta dos fundos devagar, tentando ignorar o coração batendo forte no peito. Através da estreita janela ao lado dela, vi uma figura sombria sob uma luz fraca. Fiquei um pouco mais perto, e seu rosto apareceu. Quase caí para trás, ao perceber quem era. Era ele, aquele garoto Samuel Rodrigues que tinha assinado meu anuário. Meus amigos foram abrir a porta, Deus sabe por quê, mas eu parei, eles dizendo que sabia quem era. Expliquei o que tinha acontecido e isso mudou um pouco o clima. Lembrei-se, Samuel ainda estava lá fora enquanto conversávamos e podia nos ver bem. Ele deve ter notado como eu estava apavorado, porque começou a fazer sinais para o lado da casa como se quisesse que eu fosse até a janela. Você pode estar se perguntando por que ninguém levou a situação mais a sério. Eu acho que foi porque não era algum homem estranho mais velho nos perseguindo. Era um garoto da nossa escola. Mesmo assim, não abri a porta. Em vez disso, fui até a janela da cozinha e abri só um pouco. Meus amigos vieram e ficaram um pouco afastados ao lado. Ele se aproximou da janela e eu perguntei o que queria, dizendo que o reconhecia do anuário. Ele disse:
Ah, então você recebeu minha mensagem e se apresentou como Sam. Depois disse que sempre me observava de longe e que poderíamos ter sido bons amigos. Concordei, só para não irritá-lo. Mas não tinha nenhuma chance de ser amigo daquele garoto. Não quis pressioná-lo ali mesmo, mas precisava saber. Perguntei como ele sabia onde eu morava. Ele não respondeu, e eu não soube o que dizer. Antes que eu pudesse acalmar a situação, Daniel o chamou de stalker assustador e disse para ele sumir. O sorriso de Sam desapareceu. Ele inclinou a cabeça como se não entendesse o que Daniel falou. Então rápido a expressão dele mudou para algo que só posso descrever como ódio. Passou de passivo e meio amigável para agressivo e furioso. Começou a gritar para mim dizendo que odiava meus amigos e que devíamos morrer todos. Falou que minha ex me odiava e outras coisas que ele não tinha direito de saber. Ele esticou a mão para a janela e tentou forçá-la a abrir, mas eu a travei e fechei bem. Começou a rosnar para a janela e a bater nela como um animal. Estava a 2 segundos de quebrá-la. Juro que fizemos bastante barulho porque meus pais desceram correndo as escadas perguntando por que os tínhamos acordado. Foi quando Sam fugiu. Contei aos meus pais o que aconteceu o mais rápido que pude, e meu pai saiu correndo de cueca. Voltou minutos depois dizendo que não fazia ideia de onde o garoto estava. Não sei porquê, mas meus pais não chamaram a polícia. Disseram só para voltarmos a dormir e que resolveriam com a escola no dia seguinte para dar o benefício da dúvida ao garoto. Na manhã seguinte a escola foi contactada. Foi aí que descobrimos a verdade assustadora. Sam tinha sido expulso algumas semanas antes de o ano terminar e não deveria ter estado na escola no último dia. Pelo visto, os anuários foram impressos antes da expulsão, o que explicava por que a foto dele ainda estava lá. Quer dizer que ele conseguiu entrar na escola só para escrever aquela mensagem para mim, o que me deixou muito assustador. Apesar da ajuda da escola, ninguém conseguiu encontrar Sam. Era como se ele e os pais não existissem. Foi um assunto bastante sério, mas a escola fez o possível para manter em sigilo. Até hoje não sei como ele sabia onde eu morava, e isso é o que me assusta mais. A teoria é que ele era um garoto com problemas mentais que desenvolveu uma estranha obsessão por mim e passou a me perseguir, sabe-se lá por quanto tempo. Meus pais ficaram preocupados por semanas. É algo que não falamos mais porque é desconfortável. Mas morar naquela casa nunca mais foi a mesma coisa desde então. O meu amigo Gerd é um pouco maluco, e quando digo um pouco quero dizer muito. É um daqueles tipos que anda por aí, a gabar-se de como é louco e agressivo como se fosse uma coisa boa. Está constantemente a meter-se em brigas, não sabe estar calado e passa mais tempo no ginásio do que em qualquer outro lugar, incluindo a própria casa. Na verdade, tenho 5 histórias que podia contar sobre ele, mas a mais assustadora de todas é a que vais ouvir agora. Envolver-me diretamente e prefiro contar a minha própria história do que a de outra pessoa. Isto aconteceu há algumas semanas, coincidindo também com o último dia do último ano, em maio de 2019. A cerimônia de graduação estava marcada só para uns dias depois, por isso, embora as aulas tivessem acabado, ainda tínhamos de ficar por lá. É tradição todos os finalistas ficarem completamente bêbados no último dia de aulas, e foi exatamente o que fizemos. No centro do campus há uma grande torre do relógio onde todos se reúnem para beber, e era exatamente onde estávamos às 22. Estava a abarrotar mais de 1000 pessoas comprimidas no mesmo pátio. Para mim foi agridoce, mas acho que todos estavam aliviados pela conclusão dos exames finais, que são bastante exigentes na minha escola. Há outras tradições para finalistas, mas vou ser breve. Éramos 6. Eu, CT, e, obviamente, o Guer.
Não creio que os outros amigos queiram ver os seus nomes, por isso uso só as iniciais. Convém referir que vivíamos fora do campus, o que implicava atravessar a cidade para voltar para casa. Há um número razoável de sem-abrigo naquela cidade, e não é raro encontrá-los à noite. A regressar da torre do relógio, o Gerd fez das dele. Não foi propriamente culpa dele, mas adiante. Ao atravessarmos a rua, um sem-abrigo correu na nossa direção e começou a agir de forma estranha. Normalmente os sem-abrigo por aqui mantêm-se sozinhos, pois estão sob efeito de drogas e nem reparam no que os rodeia, mas este queria claramente interagir. Ficou parado no meio da passadeira, a gritar-nos como se fosse um troll de ponte a proteger o outro lado da rua. Rimou-nos um pouco e contornámo-lo em semicírculo largo para não o provocar. Todos menos Gerd. Este começou a gritar-lhe para sair da rua e parar de chatear estranhos. O homem não gostou e deu uns passos agressivos em direção ao Gerd. Foi quando nós, os outros, interviemos para evitar uma briga. Devemos tê-lo intimidado, porque ele parou de avançar e voltou apenas a gritar. Tirei o Gerd da rua para ele se acalmar, mas ele afastou a minha mão, e antes de podermos fazer algo lançou-se a correr na direção do homem gritando como um louco. O sem-abrigo fugiu, e o Gerd desatou a rir. Sei que é mau, mas a cena foi genuinamente engraçada apesar de tudo. Seguimos em direção à casa, mas passado uns minutos apercebemo-nos de que o homem nos seguia. Quando o vimos, começou a gritar que tínhamos cometido um grande erro, e que ia ligar para um Nietzsche, ou lá o que fosse. Começamos a provocar o tipo para que fosse embora, mas acho que só pioramos o ataque de fúria que ele estava a ter. Não me orgulho de tudo o que aconteceu nessa noite, mas estávamos prestes a formar-nos numa universidade muito prestigiada, e tínhamos estado a celebrar toda a noite com álcool, por isso não estávamos no estado indicado para avaliar a situação. A um quarteirão de casa percebemos que ele ainda estava lá mais afastado. Disse aos outros que não me sentia bem em levá-lo até casa, e eles concordaram. Naturalmente o Gerd correu na direção do sem-abrigo antes de tomarmos uma decisão. Outra vez ele fugiu na direção oposta. O Gerd voltou a trote, e todos nós subimos pela rua. Pensamos que tinha acabado. Chegamos à casa confiantes de que não tínhamos sido seguidos. Mais tarde saí cambaleando pela porta para ir buscar o meu pedido do DoorDash, e reparei que o portão lateral para o quintal estava escancarado. Era estranho porque costumávamos prender aquilo com um pedaço de cordel, por isso, alguém o tinha aberto de propósito. Liguei imediatamente a situação com o homem de antes. Tive discernimento para conectar os factos, mas não para agir de modo sensato. O certo teria sido alertar os amigos, mas, bêbado como estava, decidi investigar. Pousei o DoorDash na varanda e fui dar a volta à casa tentando manter-me direito. Ao virar para o quintal antes mesmo de ver algo, senti uma corda à volta do pescoço. Debati-me desesperadamente, mas em vão. Alguém me estrangulava por trás. Senti as pontas gastas da corda a rasgar-me a pele enquanto ele apertava com toda a força. Pensei sinceramente que ia morrer. Com todas as minhas forças atirei as pernas para trás e ele perdeu o equilíbrio. Caímos ambos ao chão e consegui voltar a respirar, mas ele ainda estava em cima de mim. Com raiva arranhou-me a cara e senti o sangue escorrer. Empurrei-o, ele levantou-se e fugiu fora do meu alcance. Acabei por ter de ir ao hospital nessa noite. Os cortes não eram graves, mas precisei de várias vacinas para me proteger contra doenças que ele pudesse ter. A polícia ajudou pouco e como me ia mudar uma semana depois não havia muito que pudesse fazer. O pior foi ter cortes visíveis em todas as minhas fotos de graduação. O Gerd sentiu-se tão mal que me levou ao hospital, mas nunca lhe guardei rancor. Só espero que tenha aprendido a lição de não provocar quem não tem nada a perder.
Quando eu estava no 7º ano, havia um rapaz chamado Sérgio na minha turma principal. Para dizer de forma suave, ele era um pouco estranho. Era um daqueles miúdos que não socializavam com ninguém mesmo quando as pessoas tentavam incluí-lo nas atividades. Não tinha todas as aulas com ele, mas pelo que me lembro, sentava-se sempre no mesmo lugar em todas as salas no canto ao fundo oposto à porta. Sem falhar, aparecia todos os dias na escola com a mesma roupa, calções cargo e um blusão com capuz cor de vinho demasiado grande para ele. Não falava muito, mas quando tinha de responder a uma pergunta ou ler um texto, a sua voz era muito grave e muitos colegas troçavam dele por isso. Não me recordo de ele ter amigos, o que fazia sentido. Uma vez o meu amigo Tiago apanhou-o a cortar minhocas durante o recreio, e tenho quase a certeza que acabou por levar castigo por isso. Falando no recreio, o Sérgio passava ao todo sozinho junto à vedação que fazia fronteira com o bosque. Nunca jogava nem fazia nada próprio de miúdos. Apenas ficava ali parado, sabe-se lá a fazer o quê. Alguns amigos diziam tê-lo visto a falar com alguém do outro lado, mas como nunca vi isso, não vou inventar. Lembrou-me de que tinha várias manias e hábitos estranhos comuns em alguns adolescentes, mas nada relevante para o que vou contar. Isto aconteceu no último dia de aulas. A minha escola básica era bastante grande, com muitos alunos por ano, o que significava várias turmas em simultâneo para o mesmo ano escolar. Por isso havia a tradição de, no último dia, alunos do mesmo ano se infiltrarem noutras salas para provocar os professores. Acho que os professores sabiam e deixavam passar para nos divertir, mas isso não interessa. Não me lembro da hora exata, mas estava numa das poucas aulas que eu partilhava com o Sérgio. Estava tudo como no resto do dia. A turma era composta por alunos misturados que deviam estar noutras aulas. Eu sempre fui muito cumpridor das regras, assim, fui educado por isso, nunca participava nessas partidas. Os meus amigos sim, e por isso muitas vezes ficava sozinho, enquanto eles iam juntos para outras salas. Foi o que aconteceu nesse dia, todos saíram, e o único que eu conhecia mesmo, que pouco era por coincidência, o Sérgio. Nesse dia, ele comportava-se de forma mais estranha que o normal, e lembrou-me bem disso. Já não sei o que estávamos a aprender, mas recordou-me de que ele batia o pé fortemente, algo que nunca fazia, e olhava constantemente em volta como se procurasse ou vigiasse alguém. Não penso que fosse eu, mas não podia ter a certeza. Outra coisa de que me lembro é que havia na sala muitos alunos que eu não conhecia. 1 ou 2 era normal naquela troca de turmas, mas tantos assim era improvável. A certa altura, a professora, a senhora Belo, disse-nos para formar grupos de 3 ou 4 para preencher uma ficha de reflexão de fim de ano. Nada sério, a maioria aproveitou para conversar. Depois a professora foi à secretária, pegou no telefone da sala e virou-nos as costas. Poucos minutos depois, surgiu outra professora, penso que da sala ao lado. Ficaram as duas mesmo à porta a sussurrar. Não foi uma conversa longa, talvez 30 segundos, mas havia algo de estranho, como se não quisessem causar alarido. A senhora Belo parecia inquieta. Quando terminaram, entraram na sala e foram diretamente a alguns alunos específicos, agachando-se ao lado das carteiras e falando muito baixo. 1 minuto depois, esses alunos levantaram-se e seguiram as professoras para o corredor. Ninguém reagiu, senti que era o único a notar o que se passava. Pouco depois, a senhora Belo regressou sozinha, sem nada dizer sobre os que saíram, sentou-se e começou a mexer em papéis como se nada fosse. Logo a seguir, o alarme de incêndio tocou. Ela não pareceu surpreendida e disse-nos para nos alinharmos e sairmos. Juntamo-nos ao resto da escola no campo atrás do edifício. Como era hábito, os grupos organizavam-se por turma principal, por isso, voltei a estar rodeado de caras conhecidas. Por reflexo, olhei para o edifício
e juro que vi algo mover-se numa janela do segundo piso. Foi rápido, talvez um reflexo ou sombra, mas deu-me um mau pressentimento. A escola devia estar vazia. Não voltamos a entrar, antes mesmo de o alarme parar. Começamos a ouvir sirenes, e pouco depois chegaram vários carros da polícia, não apenas um ou dois. Os agentes saíram e correram diretamente para dentro do prédio. Ninguém explicou nada, os professores apenas nos disseram para mantermos a calma e esperarmos. Mais tarde, alguém anunciou que as aulas terminavam mais cedo sem autocarros e que teríamos de ligar aos pais. Nunca nos disseram o que realmente aconteceu. Os meus pais contaram-me o que a escola lhes disse, que um grupo de jovens que nem eram dali conseguiu entrar. Corria o rumor de que planeavam incendiar a escola. Aparentemente, a senhora Bello tinha encontrado objetos muito preocupantes na mochila de um deles, e a direção utilizou o alarme de incêndio para evacuar o edifício. Os detalhes continuam confusos, mas o que me marcou foi o que a minha mãe disse no fim, que o Sérgio tinha deixado os outros entrar pelo portão lateral durante o recreio. Tudo foi tão estranho que ainda hoje é difícil de assimilar. Nunca mais voltei a ver o Sérgio.